Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu canal de História, canal do professor João Pedro. Para o vídeo de hoje, eu escolhi a seguinte temática. Eu irei fazer uma pequena análise do meu artigo de TCC sobre a vida de Joaquim Nabuco, sobre o biografema de Joaquim Nabuco. Meu artigo leva o seguinte título: Em torno de um biografema, Joaquim Nabuco e a Revolta da Armada. Para este trabalho, eu pude contar com a ajuda do meu colega de faculdade, o professor Cássio Potiguar, e fomos orientados pelo professor Hamilson Pinheiro. Bem, para desenvolver este trabalho, nós pensamos da seguinte maneira: era necessário não apenas falar da vida de Joaquim Nabuco, não apenas escolher um aspecto e centrar as nossas atenções nesta questão. Era necessário interpretar e fazer uma ligação entre Joaquim Nabuco e a história. Para isso, nós pensamos, bem, a vida de Joaquim Nabuco foi um tanto extensa, então a gente precisa escolher um tema que seja adequado, que seja capaz de ser executado e que seja capaz de contemplar as questões que nós iríamos propor para o TCC. Bem, após essas discussões, essas leituras, este levantamento do estado da arte, nós optamos por fazer um elo entre Joaquim Nabuco e a Revolta da Armada, evento histórico ocorrido no Rio de Janeiro entre 1893 e 1894. Um confronto entre a nossa armada, conhecida hoje como a nossa marinha, e as tropas florianistas do presidente militar da República da Espada, Floriano Peixoto. Bem, para escrever este trabalho, ele foi dividido em 3 capítulos. No capítulo inicial, nós descrevemos características gerais, características próprias da figura de Nabuco. A sua infância, uma pequena parte de sua adolescência e sua vida adulta até o momento da assinatura da Lei Áurea. Segundo capítulo: qual a relação de Joaquim Nabuco com o evento propriamente dito? Terceiro capítulo: descrição final da vida de Nabuco. Comentamos algumas questões desde a queda do Império até o seu falecimento em Washington. E, por fim, damos encerramento ao trabalho e apresentamos ele para a conclusão do curso. Tiramos 10, fomos aprovados e recebemos nosso diploma. Mas vamos ao que interessa agora. Bem, no primeiro capítulo, eu principalmente, com a ajuda do meu colega, quis demonstrar
alguns fatores essenciais para que a figura de Nabucco fosse compreendida. Lembre-se muito bem que, para mim, compreensão é uma palavra-chave para o trabalho do historiador. História é compreensão. História é fonte. História é saber lidar com as nossas fontes, saber interrogá-las, saber extrair o que elas têm de melhor. Extrair todas as informações possíveis. E fomos atrás disso. Quais as nossas fontes? Primeiro, diários de Joaquim Nabuco. Segundo, correspondências de Nabuco com Machado de Assis. Terceiro, matérias jornalísticas escritas por Nabuco. Por meio deste material, foi possível traçar uma linha histórica bastante relevante para o trabalho. Podemos constatar que, na sua infância, Nabuco, que vivia sob os cuidados de sua madrinha, a dona Ana Rosa, no engenho de Maçangana, em Pernambuco, e que neste engenho, um local que eu diria, e também alguns historiadores diriam, que era um local onde os males da escravidão eram, digamos assim, menores. Diferente de outros engenhos onde o escravo sofria punições severas, no engenho de Maçangana, o escravo era tratado com certa benevolência. E aqui que fique muito bem claro no que eu irei falar. Neste engenho, eram tratados com certa benevolência. Eu não estou diminuindo os males da escravidão. Eu estou fazendo uma constatação. É muito bom que fique claro, porque hoje em dia esses temas devem ser trabalhados de maneira correta e não distorcidos como muitos por aí fazem. Então é necessário explicar tintim por tintim. Correto? Então, Nabuco, que vivia no engenho de Maçangana, estava sentado em uma tarde, quando de repente um escravo entra na área principal da casa, da sua varanda, e implora para que Nabuco interceda por sua vida para a sua madrinha. E após Nabuco ser acometido por este evento, este acontecimento, ele entende que a sua vocação deve ser a luta pela libertação dos cativos, a luta pela abolição e o combate irrestrito contra esse mal chamado escravidão. Correto? Bem, quando Nabuco entra na sua fase entre adolescência e fase adulta, ele irá estudar direito, ele irá dedicar parte de sua vida a escritos literários. Sem dúvida, essa parte ele não desenvolveu tão bem, mas escreveu algumas obras que são consideráveis do ponto de vista literário. Em certa ocasião, ele declamou um poema onde
o imperador Dom Pedro II estava presente, Machado de Assis também. Tanto prova que Machado de Assis escreve uma correspondência sobre este dia. E dali por diante surge uma amizade, do ponto de vista histórico, muito interessante entre essas duas figuras de extrema importância para a nossa história e para a nossa literatura. Pois bem, cursando Direito, tendo em mente a sua vocação, entrando para o Partido Liberal, entrando para uma carreira política, Nabuco luta dia após dia pela causa abolicionista. Em 1883, ele escreve seu primeiro livrinho. Muitos dizem que é um panfleto, mas eu entendo como uma obra importante. Também muitos dizem que é uma obra de juventude, mas que, lendo esta obra, eu pude constatar algumas características da visão de Nabuco para aquela época. Ele fala sobre trabalho escravo, naturalmente, fala sobre alternativas e projetos políticos para que haja uma convergência entre abolição e economia, fala sobre questões de terra, enfim, uma série de aspectos, características próprias dos cativos, características que estes homens e mulheres trouxeram para o Brasil, de sua terra natal, do qual foram trazidos à força. E termina esta pequena obra sobre o seu pensamento sobre a escravidão. Mas repito, é uma obra de juventude mesmo, é uma obra que, com o passar do tempo, ela irá ser muito melhor desenvolvida. E Nabuco irá escrever alguns livros até o fim de sua vida. Correto? E até que surge o Ministério João Alfredo, a abolição é feita em 13 de maio, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e a escravidão finda no nosso país. Também faço alguns comentários sobre a lei dos sexagenários e a lei do ventre livre, que são temas pertinentes ao tema da escravidão. No segundo capítulo, nós buscamos de maneira concisa e coerente traçar, por meio de diários, o modo como se deu a estadia de Nabuco no Rio de Janeiro durante a revolta. É preciso também fazer um pequeno parêntese. Um trabalho biográfico, literal, demanda muito tempo, muita pesquisa, muitos gastos. Então, não foi possível traçar um panorama completo. Mas sim, escolhemos fazer um biografema, que nada mais é do que uma parte da vida de Nabuco, onde nós iremos concentrar nossos esforços para entender sua relação com a história. E neste caso, a Revolta da Armada. Escrevemos
alguns parágrafos sobre a passagem dele. Nabucco era um homem inquieto, um homem que gostava muito de viajar, sempre estava viajando. Inglaterra, Estados Unidos, países da América do Sul, Argentina, enfim. E para finalizar o trabalho, o artigo de conclusão de curso, nós descrevemos como uma figura tão pertinente à nossa história possuía certas contradições. Em sua juventude, ora crítico fervoroso do catolicismo, e na sua velhice, um católico dedicado, onde escreve um livro, A Desejada Fé, para explicar a sua conversão ao catolicismo. Mas não apenas em questões religiosas. Nabucco foi um homem contraditório também na política. Começou no Partido Liberal e terminou como um homem conservador. Não no Partido Conservador, mas um homem conservador. E também, é muito bom lembrar que após a queda do Império, ele reforçou sua fidelidade ao imperador. Era também muito próximo de André Rebouças, nosso engenheiro negro e monarquista, convicto, e não aguentando o início da República, Joaquim Nabuco parte em exílio para fazer algumas meditações, resolver algumas questões pessoais e, acima de tudo, neste período de exílio, ele escreve a obra magnânima da historiografia nacional, uma biografia sobre o seu pai, um estadista do Império, uma obra magistral. Como diria Gilberto Freire, este livro de Nabucco é o livro sagrado de nossa historiografia. Sabe as palavras, naturalmente. Então, para finalizar este vídeo, eu gostaria de elencar que um de nossos objetivos ao escrever este trabalho foi realizar uma contribuição efetiva tanto para o debate público quanto para o debate acadêmico. Eu entendo que o trabalho do historiador deve ser pautado além das fontes, mas por uma historiografia séria, livros e textos adequados e pelo confronto de ideias. Como disse no primeiro vídeo, tese, antítese, síntese. A premissa básica de qualquer ciência é o confronto de ideias. Onde não há confronto de ideias, o conhecimento não se cria. É importantíssimo este detalhe e espero que você que esteja vendo este vídeo reflita, pois isso não é uma questão apenas acadêmica, mas é uma questão vital para todos que vivem em sociedade. E foi por isso também que eu escrevi este trabalho junto com o meu colega, trazer à tona a memória de Joaquim Nabuco. Pois bem, agradeço a você que assistiu esse vídeo até agora. Para o pessoal do YouTube, peço que curta,
compartilhe e se inscreva, que irei postar um vídeo novo a cada semana com diversos temas que eu entendo que são relevantes para o debate público. Muito obrigado e até o próximo vídeo.